Estamos na estação mais quente do ano, o verão. É muito importante prestar atenção nas condições de armazenamento dos alimentos, já que são comuns nesse período problemas como a diarreia. E segundo dados do Ministério da Saúde, de 1999 até 2010, ocorreram no país mais de 7.000 surtos de doenças transmitidas por alimentos e mais de 114.000 pessoas foram contaminadas. Atenta a esses dados, a Vigilância Sanitária de Pirapora reforçou as suas ações. Atentos aos riscos de contaminação de alimentos, que aumentam no verão, a Vigilância Sanitária também aumentou o rigor das fiscalizações. Nesse momento, a gente tem intensificado duas frentes de trabalho. A primeira, nós precisamos, nesse período, também de estar liberando os alvarás de funcionamentos e, especificamente, de estabelecimentos pertinentes do que nós estamos aqui tratando. E também a gente tem, com essa questão do verão, a gente tem um calor muito grande. Então, alguns estabelecimentos, eles têm um descontrole na conservação dos alimentos com relação à temperatura. E aí, a Vigilância Sanitária entra em ação. A verificação da temperatura dos alimentos nos estabelecimentos é um trabalho rotineiro da vigilância. Então, nós temos muito problema com relação a essas questões de temperatura. Eu posso aqui exemplificar, nós temos um problema muito grande que o consumo de polpa de fruta nesse momento é muito grande. E às vezes a gente tem alguns problemas com alguns estabelecimentos que vendem polpa de fruta, que às vezes eles não estão na temperatura de conservação. E isso a Vigilância Sanitária tem intensificado esses trabalhos, principalmente olhando muito essas situações para que elas possam ser adequadas e realmente proteger a saúde da população de Pirapora. A engenheira de alimentos da Vigilância Sanitária aponta alguns produtos para os quais a atenção é redobrada nesta estação. Os salgadinhos, tão consumidos no dia a dia, pela manhã ou à tarde, estão na lista. Que são muito consumidos, tanto na época de calor como tanto de frio. Mas se ele não tiver armazenado numa temperatura adequada, o recheio dele, por exemplo, pode estragar e isso vir a causar uma infecção alimentar, né? Uma toxinfecção. O que acontece? A gente vê muitas vezes, e a gente trabalha muito em cima disso, nas lanchonetes, com relação ao quê? Aquelas estufas, as estufas estarem sempre ligadas. E elas têm que estar a 60 graus. Não adianta estar ligada e estar uma temperatura de 30 graus, que seria uma temperatura ambiente nossa. O que acontece? A 30 graus é uma temperatura ótima de desenvolvimento das bactérias e de outros micro-organismos que vão causar as toxinfecções. Atenção também na hora do almoço ou jantar para os alimentos oferecidos em self-service. Nos restaurantes, o self-service, onde tem produtos quentes, eles não podem dar temperatura ambiente só porque está calor. Muitas pessoas deixam e a gente já chega orientando e muitas vezes até recolhendo essas comidas. As saladas têm que estar a menos de 10 graus. Não adianta ela estar a temperatura ambiente. Por quê? A 10 graus, a gente retarda o desenvolvimento de alguns micro-organismos. Então, elas podem ser consumidas até ali num período de 2 a 3 horas. Após esse período, elas têm que ser trocadas. E para a venda de margarinas e manteigas, também devem ser adotados cuidados importantes. Nós temos também, agora nesse verão, um problema enorme. Nós estamos tentando, assim, com ações educativas, resolver aqui dentro da cidade, que é a questão das margarinas e manteigas em pequenas mercearias, que eles costumam não deixar em locais refrigerados. Uma margarina pode ser comercializada até 16 graus. Aqui em Pirapora não faz menos de 25 graus. Então, essas margarinas, essas manteigas, elas podem estragar. Então, a gente está orientando a população, as pequenas mercearias, a estarem deixando em geladeiras, né, em ilhas de frios, para poderem comercializar. E os queijos apresentam particularidades importantes. A conservação daquele queijo mais artesanal e durinho, conhecido como queijo curado, tão encontrado em feiras e mercados, é diferente da conservação dos industrializados, como explica a engenheira de alimentos. O queijo é um dilema, porque nós temos o queijo artesanal, que quanto mais seco ele for vendido, melhor, que aquele queijo dito queijo Minas, aquele queijo tradicional. E nós temos os queijos industrializados, que possuem um teor de água muito maior. E esse teor de água, o que acontece? Ele tem que ser mantido sob refrigeração, quando tem um alto teor de água. E os outros queijos não, aqueles mais sequinhos, aqueles tipo artesanais. Então, aqueles ali podem ser consumidos desde que estejam sequinhos. Tem uma outra coisa que a população faz muito, que é o quê? Chega em casa, lavar o queijo, né? Quando você lava o queijo, você adiciona água.
quando você adiciona água, você dá alimento para as bactérias se desenvolverem. Então, o queijo seco ele tem que ser consumido sequinho.